eu venho dar-vos umas dicas para conseguirem ler as vossas leituras obrigatórias mais facilmente. A escola vai começar já para a semana e com o começo da escola nós vamos ter que começar a pensar naqueles livros que nós somos obrigados a ler durante o ano e muitos desses livros fazem parte do Plano Nacional de Leitura. E o Plano Nacional de Leitura é o tema dos youtubers este mês. Por isso eu decidi trazer um vídeo em que eu dou-vos algumas dicas para conseguirem ler estes livros que nós somos obrigados a ler de uma forma mais rápida, que talvez vos ajude a apreciar mais a leitura, ou até vos ajude a ler, porque eu sei que muitos daqueles livros que nós temos que ler não são o género de livros que nós gostamos de ler, o género de livros que nós apreciamos de ler, que às vezes é um bocado chato, nós somos obrigados a ler uma coisa que nós nem gostamos muito. E muitas vezes nós nem gostamos de ler, então nem queremos ler aquilo. Por isso eu decidi arranjar-vos 5 dicas para melhorar a vossa leitura e talvez para vos ajudar durante este ano. Primeira dica é, não deixe para o fim. Eu vejo muita gente a ler as leituras obrigatórias mesmo no finalzinho do tempo disponível para nós lermos. E o ano passado, quando eu tive de ler os Maias, eu vi muita gente a ler um livro nas férias de Natal. E muito sinceramente, eu não sei o que é que vocês acham quanto a isso, mas eu não gosto de ler obrigada e muito menos não gosto de ler durante as férias, porque eu sinto que as férias eu não estou na escola, eu não tenho que dar satisfações a ninguém, então eu leio o que eu quiser. Por isso, eu não vou ler um livro para a escola durante as férias se eu puder evitá-lo. E já não gosto de fazer os trabalhos de casa, quanto mais livros. Por isso eu acho melhor uma pessoa começar a ler o livro antes dessas férias, antes do final do primeiro período. Porque o primeiro período normalmente é o mais fácil, é aquele em que uma pessoa ainda está a tentar adaptar-se à rotina e então eu acho que, para mim, pelo menos, é a melhor altura para nós começarmos a ler aqueles livros que somos obrigados a ler. Se vocês quiserem ler durante as férias de Natal, ok, perfeito, está bem. Desde que leiam, eu fico contente. Mas, sinceramente, eu acho que era melhor lerem numa altura em que tenham mais tempo, em que não haja assim tantas coisas para fazer, não fiquem estressados, porque o problema de lerem assim nas férias de Natal, ao próximo da data de conclusão do tempo para vocês lerem o livro, é que a pessoa começa a ficar estressada, começa a pensar, tenho que fazer isto, ainda tenho que ler o livro, e depois eu gosto de ler muitos livros, então se eu deixar para o fim, eu vou estar, eu queria ler tanto este livro, mas depois ainda tenho que ler este livro que é para a escola, e depois eu vou ficar chateada, eu vou ficar tipo, principalmente chateada comigo, porque eu não li o livro antes daquela altura. Então eu recomendo a lerem antes. Eu ano passado, quando foi com os Maias, eu li em outubro, as primeiras 2 semanas de outubro, foi o tempo que demorou, e estava mais ou menos bem, ainda não tinha testes, estava mais ou menos bem, e eu recomendo isso, uma pessoa ler com tempo, com paciência, e simplesmente não deixar para o fim, e não tentar ficar muito estressada com o livro. A segunda dica é uma dica que eu própria criei e que eu usei durante a minha leitura com os Maias e eu vou referenciar muitos Maias neste vídeo, porque pronto, é o livro que eu mais penso quando penso em dicas para conseguir ler livros obrigatórios. E pronto, nessa altura quando eu estava a ler os Maias, uma coisa que eu gosto de fazer é ler antes de dormir. O problema é que quando uma pessoa está a ler os Maias, ler antes de dormir é sinónimo que eu vou adormecer enquanto estou a ler. Por isso não resultou para mim. Então eu tinha que arranjar outra maneira de conseguir ler o livro e não adormecer. E o que eu fiz foi usar uma técnica que era ler 10 páginas e fazer qualquer coisa. Eu agrupava fazer qualquer coisa com 2 coisas. Exemplo, eu ia tomar banho, secava o cabelo, lia 10 páginas. Eu comia qualquer coisa, via vídeos e lia 10 páginas. Sempre assim. E eu achei que esta técnica resultou muito bem para mim, porque eu não só conseguia ler aquilo que queria ler durante um dia, mas eu também conseguia fazer aquilo que eu tinha que fazer nesse dia. E para além do mais, eu não adormecia a meio, porque eu lia aquelas 10 páginas e eu logo a seguir levantava e fazia qualquer coisa. Então não dá para eu adormecer, nem para não fazer qualquer coisa a seguir. Então, eu adorei-a. Se vocês quiserem adaptá-la, se calhar vocês não querem só ler 10 páginas, se calhar querem ler 20 ou 30, ou então 5, e em vez de fazerem só 2 coisas, lerem, se calhar querem, de meia hora ou meia hora, eu leio 10 páginas, ou... Pronto, vocês adaptam como vocês quiserem. Para mim, deu-me mais jeito a sequência de 10 páginas, 2 coisinhas, 10 páginas, 2 coisinhas. Eu gostei e, muito sinceramente, eu vou continuar a usar essa técnica este ano, quando eu tiver que ler o Memorial de Convento, porque eu adoro. A terceira dica é para as pessoas que ainda têm aquela sorte de poder escolher os livros que vão ter que ler durante o ano. E eu usei... Esta dica, na altura para mim não era uma dica, mas eu usei este truque no 5º ano, acho eu.
quinto ano a minha professora deu-me, a mim e toda a gente, uma lista de livros. Eu acho que era do Plano Nacional de Leitura, mas não tenho certeza. E nós tínhamos que escolher um livro para depois fazermos um trabalho sobre ele. E o que eu fiz foi, é que na altura, vocês já sabem que na altura, há uns anos atrás, eu não era muito fã de ler. Eu gostava era de escrever fanfics, eu lia fanfics, mas livros em si não acontecia. Então eu não queria ler. Eu pensava, perder tempo a ler enquanto eu podia estar a escrever. Não, muito obrigada. Por isso, o que eu fiz na altura foi escolher um livro que não tinha 100 ou 200 páginas. Não, isso é muito já. O que eu fiz foi perguntar à minha professora se eu lesse um livro de contos, eu teria que ler os contos todos. Escolhia um e lia esse. Ela disse, não, Ana, tu podes escolher só um e depois faz o trabalho. Eu fiquei tão contente, porque, perfeito. Eu escolhi Contos de Mistério do Arthur Conan Doyle e eu li o primeiro conto que tinha 32 páginas. Só isso, 32 páginas e o trabalho estava feito. Não há mais nada por fazer. Enquanto que os meus colegas tiveram que ler aqueles livros de 100, 200 páginas. Pronto, não eram livros muito grandes. No quinto ano, uma pessoa também não está à espera que pessoas de quinto ano andem a ler e calhamaços. Mas o que eu gostei foi que eu li isto e já estava feito. Então, se vocês podem escolher, e se vocês não gostam de ler, escolham um livro de contos e perguntem à vossa professora se podem ler só um conto ou têm que ler os contos todos. Provavelmente não vão ter que ler os contos todos, porque isso não faz sentido. Mas pronto, eu adoro esta dica. E hoje, obviamente que eu não ia ler um livro de contos porque eu gosto de ler. Mas se eu não gostasse de ler, eu voltaria a fazer isto. A quarta dica é uma dica que eu comecei a usar há uns anos atrás e que não era para ler, acho que era para estudar, uma coisa assim. E é nós recompensarmos depois de fazermos uma certa coisa. Neste caso, recompensarmos por ler um certo número de páginas. Imaginemos o cenário em que nós lemos 100 páginas e depois podemos recompensar-nos por lermos aquelas 100 páginas. Claro, eu estou a falar que caso vocês não gostem de certo livro, vocês tiverem a gostar do livro, acho que não precisam recompensar, acho que ler o livro já é uma recompensa. Mas imaginemos os maias. Eu acho que usei esta técnica que eu estava a usar aos meios. Eu lia o número de páginas e depois eu ia recompensar-me de certa maneira. Se calhar era com aquela fatia de bolo que estava no frigorífico, se calhar. Ou então ia ao computador e podia ouvir alguns vídeos, ou então qualquer coisa assim. Não sei. Eu adoro esta dica porque primeiro faz-me fazer aquilo que eu não quero fazer, que neste caso seria ler um livro que eu sou obrigada a ler, muito mais rápido. E depois ainda me recompensa por eu ter feito uma coisa que eu não gosto de fazer. E eu acabei por fazê-la mais rápido, para ver se chegava à parte da recompensa. E a minha última dica é para aqueles livros que têm um valor histórico, que se passam numa dada altura da história em que não é a nossa presente. Por exemplo, Os Maias passa-se na segunda metade do século XVIII. E enquanto eu estava a ler Os Maias, havia inúmeras coisas que eu não percebia. E muito seriamente, quando eu acabei de ler Os Maias, eu acho que só percebi para aí 25% do que aconteceu. Porque de resto, eu fiquei assim um bocado à deriva. Eu percebia porque é que X foi ali, ou porque é que Y comeu aquilo, ou qualquer coisa assim. Eu percebia isso. Eu não percebia era porque é que certas personagens diziam qualquer coisa, ou porque é que se comportavam de uma certa maneira. E claro que a linguagem que usam, muitas vezes confunde-nos, porque nós não estamos habituados a uma linguagem deste género. E então, eu acho que se eu tivesse feito uma pesquisa antes de ter lido o livro, uma pesquisa sobre o século XVIII em Portugal e tivesse descoberto as coisas que aconteceram nessa altura, eu teria ficado muito mais preparada para ler o livro. Há coisas aqui que eles falam, a independência do Brasil, o absolutismo e o libertismo, coisas desse género, que na altura quando eu estava a ler o livro eu não percebi que eles estavam a falar, o que é isto, o que é que se está a passar aqui. E depois, quando eu acabei de ler o livro, quando eu tive que analisá-lo na aula, é que eu percebi que eles estavam a falar dos brasileiros e estavam a falar do facto de nós termos perdido as colónias do Brasil. Okay. Eu já percebi, mas na altura quando eu li eu não estava a perceber, não percebi nada. E então eu acho que é uma ótima dica nós fazermos uma pequena pesquisa antes de começarmos um livro. Se ele não se passa na nossa época. Na nossa época nós sabemos o que se está a passar. Se há algum problema assim político e se está escrito no livro, nós vamos perceber o que é que ele está para ali falar. Mas assim, mais antigos, 2 ou 3 séculos antes, ok, que nós sabemos o que aconteceu nos séculos passados, mas fazer a pesquisa no século em si, a saber o que aconteceu no nosso país nessa altura, eu acho que é muito importante. Eu acho que beneficia a nossa leitura, porque nós vamos acabar por perceber melhor o que se está a passar. E eu gostava muito de ter aprendido esta dica antes de começar Os Maias, porque eu teria percebido a história bastante melhor e teria-me facilitado muito, porque houve momentos em que eu estava a desesperar porque eu não estava a perceber nada do que se estava a passar.
E pá, pessoal, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Eu sei que não são muitas e também não é assim nada por aí além, mas muito sinceramente eu acho que elas ajudam-nos a ler aqueles livros que nós não queremos ler e que são difíceis de ler, e eu vou continuar a usá-las. Então digam nos comentários se vocês pretendem usar alguma destas, ou então se vocês têm mais dicas, porque é sempre bom termos dicas, é sempre bom termos mais ajuda. Então digam-me tudo nos comentários e espero que vocês tenham gostado. Vemos no próximo vídeo e adeus!